Olá pessoal, eu me chamo Ana Caroline, sou estudante do quarto período de agronomia da UTF-PR 2 Vizinhos. Hoje eu e os meus colegas iremos abordar o assunto agrometeorologia no sistema plantio direto. O sistema plantio direto ele surgiu em 1972 em Rolândia, no norte do Paraná, a partir da semeadura de soja na palha de braquiária com trigo. Essa semeadura ela foi realizada por Herbert Bartz, hoje conhecido como pioneiro do sistema plantio direto. Porém, o sistema ele teve a sua expansão apenas em 1990, a partir da aparição de mecanização mais tecnificada no mercado, juntamente aos herbicidas, o que nos permitiu definir três principais pilares do sistema plantio direto. O primeiro deles é a conservação de solo, através da palhada. Ela faz uma camada protetora na superfície, o que ajuda a manter a temperatura ideal no solo sem um superaquecimento, juntamente com evitar a erosão causada por gotículas de chuva ou mesmo por escoamento superficial. Infiltração de água do solo, ela melhora, e juntamente com o aumento de material orgânico para esse solo, para que futuramente possa virar matéria orgânica. O segundo pilar, ele se baseia no não revolvimento do solo por gradagem e subsolagem, por exemplo, reduzindo a quantidade de operações realizadas, a compactação do solo, redução dos poluentes liberados para a atmosfera e dos custos operacionais. Por fim, então, nós temos o terceiro pilar, que é o pilar da rotação de culturas, no qual a gente procura sempre utilizar plantas comerciais, eficientes, com grande produção de biomassa, que tem um rápido desenvolvimento, fixação de nitrogênio no solo e com um sistema radicular profundo. Essas plantas elas podem ser forrageiras, podem ser gramíneas, podem ser anuais e também semi-perenes. 4 exemplos de rotação nós podemos utilizar. O primeiro como trigo, soja, milho e girassol. O segundo, aveia, milho, canola e cevada. O terceiro pode ser ervilhaca, milho, trigo e soja. E o último pode ser a rotação de trimoço azul com cevada, soja e milho. A agrometeorologia ela estuda como o clima, o solo e as plantas interagem. Temperatura, umidade, radiação solar e vento influenciam diretamente no crescimento e na produtividade agrícola. E aí que o sistema de plantio direto entra, que é o solo que permanece coberto por palha e que não é revolvido. Essa prática conserva a matéria orgânica e modifica o microclima do solo, reduzindo a temperatura durante o dia e mantendo mais umidade, o que melhora o crescimento das raízes. Já um solo desnudo, que aquece rapidamente, perde umidade e sofre variações térmicas extremas, o que limita a absorção de água e o desenvolvimento das plantas. Além disso, o sistema de plantio direto ele diminui a emissão do dióxido de carbono, pois reduz a oxidação na matéria. Isso ajuda no sequestro de carbono e na mitigação de gases de efeito estufa. Com isso, o plantio direto ele não só aumenta a produtividade, como também contribui para a sustentabilidade e o equilíbrio climático. Olá, eu sou a Laura e estou juntamente com o professor e pesquisador em Ecofisiologia Vegetal e Adaptações e Mudanças Climáticas, professor Elvis Eli. Seja bem-vindo. Obrigado, Laura. Hoje a gente vai falar sobre o plantio direto, que é um tema essencial na sustentabilidade agrícola. Professor, como as pesquisas mais recentes dos Estados Unidos têm mostrado como o plantio direto age no sequestro de carbono e na mitigação das mudanças climáticas? Então, Laura, eu acho que aqui nos Estados Unidos o sistema de produção é bem diferente comparado ao Brasil, né? Mas mesmo assim, plantio direto é muito importante para a conservação de solo, né? Não só plantio direto, mas a questão de não revolvimento de solo, o uso de plantas de cobertura, né? Então, tudo isso, mesmo com teores de matéria orgânica bem altos aqui, na maioria dos solos, estudos recentes têm demonstrado que o uso de plantio direto, não revolvimento, tem contribuído para aumentar a matéria orgânica no longo prazo, né? E, professor, no contexto da agrometeorologia, de que forma o plantio direto ele melhora a infiltração e a retenção de água no solo sobre diferentes ambientes climáticos? Então, aqui, principalmente nessa região onde eu trabalho, que é na região Centro-Sul, região do Arkansas, Texas, Kansas, até mesmo um pouquinho mais para o norte, na parte de Nebraska,
O uso de plantas de cobertura no inverno tem um papel muito, muito importante na questão de controle de erosão, né? Não só erosão hídrica, mas erosão eólica também, principalmente na região do Texas, que a gente tem solos bem arenosos, né? Então a cobertura ao longo do inverno tem um papel muito, muito importante. O uso de plantas de cobertura, não revolvimento de solo, tem contribuído para a infiltração de água, controle de erosão, como eu mencionei, e isso tem contribuído para o aumento de conteúdo de água no solo na cultura de verão, né? Então, isso tem trazido resultados positivos e tem melhorado o que a gente chama eficiência do uso da água, né? Então, novamente, as práticas de plantio direto têm contribuído para aumentar a nossa produtividade. A água é um problema grande aqui, a gente tem pouca água, né? Pouca disponibilidade de água. E o plantio direto tem contribuído para a gente melhorar o sistema como um todo no contexto de conservação de água e melhoria de eficiência do uso da água. Ok. Muito obrigada, professor, pelas informações compartilhadas e por toda a atenção. Eu que agradeço. Obrigado, Laro, pela oportunidade. Olá, pessoal. Me chamo Raitana Hoffman, estou estudando no 4º período de agronomia aqui da UTF-PR dos Vizinhos e hoje estou aqui juntamente com o professor Paulo Sérgio da Conceição, que ele atua na área de plantas de cobertura aqui na UTF-PR dos Vizinhos. O objetivo aqui da nossa conversa, da nossa entrevista, é entender um pouquinho melhor a relação, a importância das plantas de cobertura no sistema plantio direto. Então, professor, muito obrigada desde já por estar aqui conosco. Eu que agradeço pela oportunidade. Então, para iniciar a nossa conversa, queria pedir para o professor como a cobertura do solo influencia no sistema plantio direto. Quando a gente fala de plantio direto, nós estamos falando de 3 pilares básicos: mínimo revolvimento, alta adição de resíduos e rotação de culturas. Quando nós falamos de alta adição de resíduos, as culturas comerciais, especialmente soja, feijão e trigo, elas possuem pouca quantidade de palhada. Então, consequentemente, nós utilizamos as plantas de cobertura de determinadas janelas para incrementar a quantidade de palhada sobre o solo e, consequentemente, obter os benefícios decorrentes disso, especialmente em tempos de mudanças climáticas, aquelas decorrentes da erosão do solo. Quando nós temos uma chuva abundante, como já tem ocorrido em várias situações, nós tendo uma palhada, como nós temos, por exemplo, aqui na área, as chances da gota tocar o solo e causar erosão é reduzida significativamente. E, professor, qual as técnicas, métodos de manejo que dão melhor eficiência no sistema plantio direto? Nós, no Brasil, desenvolvemos o chamado sistema plantio direto e dentro dele nós trabalhamos muito com uma lógica que é colher, plantar. Não podemos deixar o solo descoberto 1 minuto sequer. Quando fecha o ciclo de uma cultura e nós trazemos ela para a produção de grão, nós já temos que ter preparado uma nova cultura na sequência. Isso mantém o solo 365 dias do ano coberto, ou com palhada, ou com planta viva. Essa estratégia, quando colocada em ação de fato, ela tem o potencial de reduzir os riscos causados por excedentes de chuvas, por situações de anomalias climáticas, como vem se intensificando ultimamente. E, professor, para a gente finalizar, de que modo a gente pode escolher para determinadas situações o melhor tipo de planta de cobertura? Quando nós falamos de plantas de cobertura, a gente acaba separando em 2 grandes grupos: as gramíneas e as leguminosas. Sob o ponto de vista de fixação de nitrogênio, as leguminosas são fantásticas por trazer uma associação simbiótica com bactérias que permitem retirar do ar atmosférico nitrogênio e incrementar. Então nós estamos aqui numa área com ervilhaca, ela está fechando o ciclo, foi rolada ontem, vai ser semeada logo mais à tarde, dentro dessa horta que eu falei antes, a cultura findou e já está entrando outra, mas nós também temos gramínea. Nós tínhamos centeio aqui nessa área para garantir essa palhada por um tempo maior. Então, quando nós trabalhamos com as espécies, nós temos que conhecer qual é a espécie, qual o ciclo, qual a razão pela qual ela entra dentro do sistema e quais os benefícios. E eles são os mais diversos e, felizmente, nos últimos anos nós viemos resgatando esses benefícios, especialmente quando nós falamos de sequestro de carbono, que é mais propiciado pela questão da palhada de gramíneas, que tem uma relação CN mais alta, mas também
com relação à questão de redução do uso de adubos nitrogenados, que tem um peso muito grande na sua composição quando falamos de adubos químicos, porque nós podemos fazer isso naturalmente fixando nitrogênio via uma leguminosa. Então essa associação que a gente tem permite uma agricultura mais sustentável, uma agricultura de maior qualidade. Então, professor, muito obrigada por ter participado da nossa entrevista, ter aceitado participar. Acho que acredito que ajudou muito o nosso entendimento já. Obrigado a todos que acompanharam a nossa entrevista e até a próxima. Obrigado e mantenho-me à disposição. Olá, meu nome é Maria Eduarda e eu sou aluna do 4º período de Agronomia. Como as meninas muito bem colocaram, o sistema de plantio direto promove a sustentabilidade, aumentando a produtividade. Porém, ainda há muitos agricultores e produtores que não acreditam, que ainda preferem o convencional, por dizer que o sistema de plantio direto não tem ganho econômico, não é eficiente para o bolso deles. Então, para realmente ver se isso é verdade, a gente veio conversar com um produtor rural que trabalha há anos com o sistema e que realmente sente na pele e no bolso a diferença entre os manejos. Hoje a gente vai entrevistar o Silvio Garbosa, que é o produtor rural aqui do sudoeste do Paraná, que trabalha há anos já com o plantio. Silvio, como é que começou, como é que o senhor começou a adotar o sistema de plantio direto? Depois de tantos anos de plantio convencional, na época que eu comecei, a gente plantava, lavrava a terra, passava a trifuralina, gradeava para depois plantar. E na época a gente olhava assim, 5 sacos de soja por alqueire, e daí dava 20 a 22 por um que nós falávamos. 100 sacos por alqueire. Daí surgiu o plantio direto, começamos e não paramos mais. Aumentou a produção, até 205 já tiramos por alqueire. Então no bolso rendeu bastante. Rendeu, ficou bom, porque daí dá lucro, né? E o senhor notou em época de seca ou época de muita chuva, melhorou a terra? A terra ficou melhor, que agora até minhoca tu acha no meio do plantio direto. Passando a plantadeira agora, até os passarinhos têm comida, porque aparece minhoca, né? E antigamente não vinha. Agora é tranquilo. E compensa o serviço, né? Compensa porque diminui o serviço só, né? É mais aplicado em máquina e coisa que dá mais despesa, mas no caso ele recompensa. E o senhor percebe na região, assim, que a maioria dos produtores pratica o plantio direto aqui ou ainda tem alguém que faz o convencional? Convencional é só aquele que planta um pouquinho a braço, né? Na base do arado de boi, algum moro e tudo, mas senão é tudo plantio direto. Difícil quem mexe na terra. E aqui o senhor está fazendo na cobertura mesmo? Cobertura com centeio e aveia e ervilhaca. E olha a cobertura que deu, tá aí para ver, ó. Então, muito obrigado, Silvio, pela colaboração. Obrigado, digo eu. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Milena, aluna do 4º período de Agronomia. Então, pessoal, depois de tudo foi apresentado nas entrevistas anteriores, mostra aqui na prática como o sistema traz benefícios reais para os produtores, aumentando a produtividade e reduzindo custos. E melhorando a qualidade do solo, seja por maior presença de matéria orgânica, maior infiltração de água e redução de erosão, ou pelo retorno de vida biológica, como as minhocas. Além disso, a fala que o professor Paulo falou, reforçamos que a importância das plantas de cobertura dentro desse sistema, já que elas garantem uma proteção contínua do solo, o sequestro do carbono e a melhoria de fertilidade e a construção de um ambiente mais estável frente às mudanças climáticas. Assim, podemos concluir que o sistema plantio direto é uma estratégia essencial para a agricultura mais sustentável, eficiente e resiliente. Ele não só preserva o solo, mas também mantém e traz benefícios econômicos e ambientais, mostrando que a produzir e conservar podem e devem caminhar juntos. Então, pessoal, muito obrigado a todos por acompanhar o nosso trabalho. Esperamos que esse conteúdo contribua para ampliar o conhecimento e sobre a importância do manejo adequado do solo.